estreia hoje o quadro Atualidades. O objetivo desse quadro é falar sobre assuntos de interesse do público. Nessa primeira edição, o estudante de jornalismo Rodolfo Mai conversou com o político Gustavo Frutti. Confira. Olá, hoje estreia o Tela 1 Atualidades. A proposta desse quadro de entrevistas é levar a você informações sobre os mais variados temas de relevância social. Nosso primeiro convidado é formado em Direito pela Universidade Federal do Paraná, já foi vereador de Curitiba e deputado federal por 3 mandatos consecutivos. Gostaria de dar as boas-vindas a Gustavo Frutti e agradecer pela sua presença. Olá, Rodolfo. Tudo bem? Então, primeiramente, eu gostaria que alguns jovens não sabem da sua trajetória, né? Como você entrou na política num momento tão conturbado da sua vida. Então, eu queria que você contasse um pouco da sua história no teu ingresso na vida pública. Primeiro, política desde casa. Meu pai foi político muitos anos, foi prefeito de Curitiba, secretário de Estado, constituinte. Então já estava no sangue da família. Eu acho que eu já nasci no comitê eleitoral. Influenciou muito, evidente, em todas as atividades que tive. Nessa última eleição que eu disputei, uma professora guardou uma redação que eu escrevi quando tinha 9 anos. E na redação eu falava escrevia mal contra o governo. Então, já está no sangue. Mas eu fui candidato a vereador em 96, estava exercendo atividade profissional de advogado, exercendo atividade acadêmica. E em 98 meu pai era candidato a deputado federal. Faltando menos de 30 dias para as eleições, ele teve um infarto, faleceu, e eu acabei substituindo ele com um pouco mais de 20 dias. E aí é uma mudança de trajetória, são aqueles momentos da vida de cada um de nós que apresentam essas escolhas. Eu fiz essa opção, me orgulho muito, claro, da história dele, mas procurei, ao longo desse período, também construir uma identidade, uma personalidade própria. Você entrou na política muito jovem, né? O que você acha do papel do jovem hoje na política? Teve muita mudança, melhorou, piorou? São duas questões, para mim, contraditórias. Primeiro, tem algumas pessoas que, a pretexto de terem uma idade mais jovem, acabam reproduzindo na vida política aqueles vícios que a gente tanto condena e que tanto afastam muitos jovens de participação. Mas o segundo ponto muito positivo. O jovem está muito descrente com a vida partidária e com a política tradicional. Isso é um bom sinal, que exige reflexão e mudança de comportamento, clareza de ideias de quem está na política, capacidade de comunicação. Mas o jovem, cada vez mais, e as pesquisas mostram isso, até eu participei de um debate na Unicamp mostrando esses dados, cada vez mais quer participar. São novos centros de decisão, novas formas de participação, que não através da política tradicional. E há novos instrumentos de participação. E quem marcou muito isso foi a eleição do Obama nos Estados Unidos, em que ele teve mais de 8 milhões de voluntários, 750 mil pessoas que participaram ativamente da campanha, mas o que mais marcou, jovens, uma população de até 25 anos, pessoas que viram na internet a oportunidade de ter uma participação e influir no processo de decisão. Não se faz mais aquelas grandes manifestações de concentração popular, mas a interatividade é cada vez maior. Isso é uma forma de participação que deve ser incentivada. Eu só gostaria que o jovem participasse muito mais, mas a lógica dos partidos não incentiva isso. É por isso que a renovação na política é cada vez menor e é por isso que no Brasil e no Paraná é difícil nós indicarmos 5, 6 lideranças, 5, 6 ideias que possam motivar a juventude a se ver representada ou participando. Certo, Gustavo. O senhor teve uma votação muito expressiva aqui em Curitiba na última eleição para senador e o que, lógico, já encaminha para um processo da prefeitura, né? Já dá a entender que o senhor tem um grande eleitorado aqui em Curitiba. O senhor já está como candidato, é futuro candidato ou ainda está em processo de negociação? Como diz a Bíblia, tudo tem seu tempo determinado. O Obama agora, faltando novamente ele 18 meses para as eleições nos Estados Unidos, já anunciou e registra a sua candidatura. Nós não temos essa tradição. É sempre bom discutir a cidade, independente de candidatura, incentivar a participação das pessoas sobre o planejamento, o trânsito, a violência e outras situações. Mas a minha situação hoje é de disposição de ser candidato, a votação do Senado e as 2 votações de federal com mais votado na capital, naturalmente provocam esta discussão, mas não basta a vontade e não basta a disposição. Não se constrói um projeto de forma solitária. É por isso que eu estou provocando essa discussão hoje dentro do meu partido, o PSDB, e também propondo um debate com outros partidos que possam formar esta coligação. Um partido não se consolida se não apresentar lideranças e ideias para a escolha popular. Só tem um juiz na democracia, que é o povo.
E tem alguns partidos e alguns dirigentes que se acham mais inteligentes que o povo e querem definir o processo eleitoral através da imposição de coligações, através da imposição de candidaturas, não democratizando esse debate. Então, nesse momento, eu tenho à disposição, a votação foi comovente e esta comovente votação me dá força para novos desafios, agora mais voltados à capital. Até por falar nesses outros partidos, está correndo enquanto a gente grava o jantar do possível partido do Kassab. O senhor vai para lá? O senhor está em negociação? Como é que é isso ainda? Não, nesse momento eu vou até concluir a entrevista, mas eu não vou lá no encontro, fui convidado. Há muito de especulação nesse momento. É sempre bom separar o que tem de real e o que tem de especulação. O debate sobre a sucessão de Curitiba foi precipitado, da minha parte, de forma involuntária. E como o mundo político não tem tantas notícias, isso acaba gerando todo tipo de notícia e especulação quase que diariamente, nos blogs, jornais, enfim, rádio, televisão. O que há de concreto? Eu falei com o Kassab, até porque fui deputado junto com ele na Comissão de Ciência e Tecnologia, ele foi o presidente da minha comissão, ele me convidou para o PSD para assumir uma posição de vice-presidente a nível nacional. Eu expliquei a situação, ele tem noção do cenário do Paraná e nós não avançamos na possibilidade de mudança partidária, até porque não tem mais sigilo em política. Essa coisa de esperteza não dá certo, é um velho ditado, quando a esperteza é muito grande vira bicho e come esperto. Então nós não avançamos, como não avancei em outros momentos. Eu recebi um convite que foi público e, portanto, de forma alguma eu divulguei isso, eu dei margem a isso, do PDT, de pessoas com quem também a gente tem uma grande ligação, e é bom lembrar, o PDT foi aliado nas duas eleições municipais do PSDB na capital. E também tem o diálogo com o PSC. Mas, a partir daí, e outros cenários, são muito mais decorrentes de especulação. O que ocorre, por exemplo, com um grande partido, que eu não conversei com um dirigente, até porque não se sabe quem tem o poder de direção, que é o caso do PMDB. Certo, e até o PSDB, voltando ao assunto do PSDB, passou por um grande problema nacional, né, nessas últimas eleições presidenciais, apesar do sucesso que teve aqui no Paraná. Você acha que vai ter uma reformulação no partido? Tem que ter. É natural, mal comparando, eu sei que às vezes isso pode parecer até meio grosseiro. Em time que ganha não se mexe, mas em time que não tem bons resultados, alguma coisa tem que ser feita, está se distanciando da sociedade. E o que ocorreu? O PSDB, com o Serra, teve uma votação excepcional no segundo turno, foram 44 milhões de brasileiros, mas não teve a mesma representação no Congresso. Então significa que há que se mudar a postura para conseguir conquistar uma parcela maior da população brasileira. Certo, então eu agradeço por você ter vindo até aqui conversar com a gente. E o quadro Tela 1 Atualidades fica por aqui. Na próxima semana a gente traz um novo convidado. Até lá. O Tela 1 de hoje fica por aqui. Se quiser participar com dicas e sugestões, mande um e-mail para tela1@up.com.br. Até lá! Até amanhã!